Bom dia! Cá estamos nós, prontos para fazer a preparação do exame de língua portuguesa de 2014, do quarto ano. Vamos começar por resolver o exame do ano anterior, portanto o exame de 2013, para nos prepararmos melhor para este exame. Nós sabemos, temos consciência que isto será uma ajuda muito grande e muito importante para os alunos que vão fazer estas provas no ano de 2014. Pode ser uma ajuda complementar para os professores, bem como para os pais que em casa querem ajudar os filhos. Portanto, vamos começar por resolver o exame. Vamos seguidamente apresentar aqui o exame referente ao ano passado. Portanto, o caderno 1, a parte A, onde se encontra o texto. O que é importante fazer nesta altura é ler o texto com grande atenção, com calma, porque depois vão ser feitas perguntas acerca do texto e essas perguntas terão de ser bem respondidas e de acordo com o texto. Portanto, a leitura do texto com concentração é essencial. Portanto, vamos lê-lo pausadamente e para tentar reter aquilo que é importante. Portanto, e o texto é assim. Parte A. Lê o texto. Em caso de necessidade, consulta o vocabulário apresentado. Descobertas 120 espécies novas na Ilha das Berlengas. Uma equipa de cientistas mergulhou entre anémonas cor-de-rosa e peixes azuis escondidos em recifes de corais vermelhos para fazer o maior levantamento da biodiversidade da marinha das ilhas do Largo de Peniche. Estivalis Bercibar chegou a mergulhar 2 vezes por dia nos mares das Berlengas, arquipélago de ilhas e rochedos com encostas muito inclinadas, a 10 km de Peniche. Esta bióloga, especializada em algas marinhas, integrou a equipa dos seus 29 cientistas mergulhadores que participam na expedição às Berlengas, de 18 a 30 de setembro, a bordo do Crioula, navio-escola da Marinha Portuguesa. O navio fez-se ao mar para se conhecerem as espécies marinhas destas ilhas, de acordo com o projeto Marbis, criado em 2007, para ajudar a identificar as zonas do mar português que devem ser protegidas. Vi imensas coisas, conta Estivalis Bercibar, poucos dias depois de ter regressado da expedição e já nos laboratórios em Paço de Arcos. Recorda especialmente o mergulho. Estava perto de uma parede com 25 metros de altura, cheia de corais cor-de-rosa e lilás. Espetacular! Contudo, acrescenta que estava à espera de encontrar mais ouriços e estrelas do mar. Mas, como apanhamos mau tempo, com correntes fortes e muitas ondas, os pequenos animais esconderam-se debaixo de pedras e em fendas nas rochas. Ainda assim, em 64 mergulhos, num total de 195 horas debaixo de água, até aos 35 metros de profundidade, foram feitos 10.000 registros de organismos nas Berlengas, 120 dos quais são espécies que não se sabia existirem naquela região marinha. Pensa-se que alguns serão novas para as ciências. Esta expedição permitiu conhecer melhor as Berlengas. Pode dizer-se que nos 10.000 novos registros vão juntar-se aos 30.000 já existentes na base de dados do projeto Marbis, que inclui os resultados das expedições às Ilhas Selvagens em 2010 e às Ilhas Desertas, à Ilha de Porto Santo e à de Santa Maria e aos Ilhéus das Formigas em 2011. Este texto constou no site da Ecosfera, no público, e foi adaptado e foi consultado em 5 de outubro de 2012. Portanto, vamos então dar uma vista de olhos ao vocabulário que pode ter suscitado algumas dúvidas quanto a algumas palavras que apareceram no texto. Portanto, anémonas são animais marinhos que podem ter cores vivas.
Os recifes de corais são formações rochosas compostas por corpos de animais marinhos, corais neste caso, e algas. Levantamento da biodiversidade. Biodiversidade é a diversidade de seres vivos que existe num determinado local. Portanto, é a recolha de dados sobre as espécies de seres vivos que existem nesse local. Uma bióloga ou um biólogo é um especialista que estuda os seres vivos. Uma expedição é uma viagem de exploração com um objetivo científico. Organismos aqui surgem na definição de serem seres vivos. A base de dados é um conjunto organizado de informações sobre um determinado assunto. E agora eu vou continuar a ler tudo o que diz na prova, porque tudo é importante. Todas as indicações nas provas são importantes para podermos responder de forma correta e precisa a todas as perguntas. Portanto, vamos ler. Responda às questões que se seguem de acordo com as orientações que te são dadas. Portanto, temos aqui o primeiro exercício, que diz assim: ordena as afirmações numerando-as de 1 a 5 de acordo com a sequência do texto. A primeira afirmação já está numerada. Portanto, tudo isto começa com: a expedição nos mares das Berlengas teve início a 18 de setembro. Depois temos, então, uma série de afirmações que temos de ordenar para podermos, então, colocar a sequência correta. E este percurso deve seguir a sequência das indicações dadas pelo texto. Não é? Temos a primeira, então: participou na expedição às Berlengas, de 18 a 30 de setembro. Isto nós encontramos, se formos verificar ao texto, nas linhas 7 e 8. Como podemos verificar aqui, vamos lá ver. Linha 7. Integrou a equipa de 29 cientistas mergulhadores que participou na expedição às Berlengas de 18 a 30 de setembro a bordo do Crioula, que é o navio escola. Portanto, agora vamos analisar o que nos diz a seguir. Temos então a afirmação: o mau tempo levou os pequenos animais marinhos a procurarem abrigo. Vamos aqui ao texto e vamos ver onde aqui se encontra. Portanto, isto é uma citação feita pela própria bióloga. Portanto, está aqui nesta linha: mas como apanhamos mau tempo, com correntes fortes e muitas ondas, os pequenos animais esconderam-se debaixo das pedras e em fendas nas rochas. Isto nós encontramos nas linhas 16, 17 e 18. Portanto, vamos então começar a responder ao nosso exame. Só colocar aqui as ferramentas corretas para podermos escrever. Portanto, para o exercício 1, temos então a primeira afirmação, que é a 1, e está nas linhas, aliás, 7 a 8. A afirmação número 2 encontramos nas linhas 16, 17 e 18. E agora vamos ver então a terceira afirmação. E a terceira afirmação diz: a bióloga encontrou menos ouriços e estrelas do mar do que tinha previsto. Então vamos ver em que linhas é que isto se encontra no nosso texto.
Portanto, vamos ver o que nos diz a bióloga. Vi imensas coisas, conta Estíbaliz Bercibar, poucos dias depois de ter regressado da expedição e já nos laboratórios em Paço de Arcos. Recorda especialmente o mergulho. Estava perto de uma parede com 25 metros de altura, cheia de corais cor-de-rosa e lilás. Espetacular! Contudo, acrescenta que estava à espera de encontrar mais ouriços e estrelas do mar. Portanto, aqui encontramos esta afirmação na linha 15 e linha 16. Portanto, a afirmação número 3 encontra-se na linha 15 e 16. Vamos continuar. Quarta afirmação, peço desculpa. O número total de registros da base de dados inclui registros de espécies de outras ilhas. Vamos ver onde é que encontramos isso no texto. E encontramos aqui nesta parte final. Esta expedição permitiu conhecer melhor as berlengas. Pode dizer-se que os 10.000 novos registros vão juntar-se aos 30.000 já existentes na base de dados do projeto Marbis. Portanto, temos isto nas linhas 24 e 25. Portanto, afirmação número 4, linha 24 e 25. E agora falta-nos a última. Portanto, que nos diz: os cientistas identificaram espécies até então desconhecidas naquela zona marítima. Vamos ver onde é que encontramos isso. Ainda assim, em 64 mergulhos num total de 195 horas debaixo de água, até aos 35 metros de profundidade, foram feitos 10.000 registros de organismos nas berlengas, 120 dos quais são espécies que não se sabia existirem naquela região marinha. Portanto, encontramos isto nas linhas, 21 e 22. Então, vamos apontar aqui. A número 5, linha 21 e 22. Portanto, se fôssemos a ordenar esta sequência, a sequência correta seria, para a primeira afirmação, seria a número 1, depois temos a número 2 na terceira afirmação, a número 3 na segunda afirmação, a número 4 na quinta afirmação e a número 5 na quarta afirmação. Portanto, a ordem correta que nos pediam no exercício seria 1, 3, 2, 5, 4. E vamos então mostrar o exercício. 1, 3, 2, 5, 4. Vamos passar ao próximo. E diz assim: assinala com X ou com cruz, em 2.1 e em 2.2, a única opção que completa cada frase de acordo com o sentido do texto. E aqui vamos ter atenção. A única opção, ou seja, só existe uma opção correta. A expedição ao arquipélago das Berlengas foi destinada a identificar zonas protegidas do mar português e realizou-se em 2007, na qual se fizeram 30.000 registros de organismos, realizou-se em 2010, na qual participaram 29 cientistas mergulhadores e realizou-se depois de 2010, destinada a registar as espécies marinhas das ilhas, realizou-se antes de 2007. Portanto,
Vamos ver aqui o que é que nos está a diferir logo no primeiro lugar. O ano em que se realizou, ou seja, 2007 ou 2010. Vamos verificar no texto qual é o ano. Então vamos lá ver. Aqui fala-nos então no projeto Marbis, que foi criado em 2007. Mas será que esta expedição se realizou em 2007? Atenção, que aqui o ano 2007 diz o ano em que o projeto Marbis foi criado e não quando foi feita esta investigação. Portanto, vamos ver se temos aqui mais alguma pista que nos diga o ano em que foi realizado. Portanto, o percurso que devemos percorrer, vamos ver na linha 6 e 7, em que diz: integrou a equipa dos 29 cientistas mergulhadores e participou na expedição às Berlengas. Certo? Se nós viermos aqui ver as opções que nos são dadas, vemos que aqui diz na qual participaram 29 cientistas mergulhadores. E de facto isso consta no texto, aliás. E vamos ver então o ano em que se realizou. Se nós repararmos aqui no último parágrafo, faz então referência a 2010 e 2011. Esta expedição, que diz assim: esta expedição permitiu conhecer melhor as Berlengas. Pode dizer-se que os 10.000 novos registros vão juntar-se aos 30.000 já existentes na base de dados do projeto Marbis. O projeto Marbis, faço aqui uma pausa, foi criado em 2007, que inclui os resultados das expedições às Ilhas Selvagens, em 2010, e às Ilhas Desertas, à Ilha de Porto Santo e à de Santa Maria, e aos Ilhéus das Formigas em 2011. Portanto, tudo aponta que esta expedição, se estas 10.000 novas espécies se vão juntar aos 30.000 já existentes, dos quais foram feitos em 2010 e 2011, então quer dizer que esta expedição realizou-se depois de 2010. Portanto, podemos eliminar logo a primeira e a última opção. Portanto, resta-nos a segunda e a terceira. Qual é a diferença? Fizeram-se 30.000 registros de organismos ou participaram 29 cientistas mergulhadores? E aqui diz que se realizou em 2010 e na outra diz que se realizou depois de 2010. Portanto, após a análise feita, podemos concluir que a resposta correta será a resposta número 3, portanto, na qual participaram 29 cientistas mergulhadores. Realizou-se depois de 2010. Portanto, na nossa folha de teste, vamos ter que escrever isso mesmo. Vamos só pôr aqui uma ferramenta que nos permita apagar o que aqui está, para dar a resposta correta. Vamos só apagar aqui a nossa pergunta número 1. Atenção que no exame vocês não podem fazer isto. Estou a fazer isto porque devido a estar a fazer isto no computador. No exame não podem apagar e fazer de novo, como é lógico. Portanto, vamos então responder à nossa questão. 2.1. 2.1. Portanto, a resposta correta, e se vamos copiar, abrir aspas, reticências e colocar, na qual participaram 29 cientistas mergulhadores
e realizou-se depois de 2010. Isto é a resposta completa e correta. Portanto, vamos então ao 2.2, que diz assim: nesta viagem de exploração foram reunidos 10.000 registros de várias espécies marinhas, 120 registros de anémonas e peixes azuis, 30.000 registros de corais cor-de-rosa e lilás, 195 ouriços e estrelas do mar. Portanto, tendo em conta aquilo que nós analisamos no texto, a resposta correta seria os 10.000 registros de várias espécies marinhas, certo? Porque 120 registros que foram feitos, vamos lá ver, onde é que nós encontramos aqui o 120? São espécies que não se sabia que existiam, portanto não podia ser os 120 registros de anémonas e peixes azuis. 300.000 registros de corais cor-de-rosa e lilás. Vamos ver onde é que temos aqui os 30.000 registros. Os 30.000 registros são os que já existiam na base de dados, portanto não podia ser essa a resposta. 195 registros de ouriços e estrelas do mar. Ora, o 195 aqui surge associado a quê? Vamos encontrar onde é que nós temos aqui o 195. 195 foram as horas passadas debaixo de água. Portanto, a opção correta seria a primeira afirmação, 10.000 registros de várias espécies marinhas. Vamos então colocá-lo na nossa folha de teste. Dez mil registros de várias espécies marinhas. Muito bem. Prontos para passar ao próximo exercício? Então lá vamos nós ao exercício 3. Consideras importante a realização de expedições como é que é referida no texto? Apresenta 2 motivos que justifiquem a tua opinião. Atenta aqui que te pedem apenas 2 motivos. Não apresentes só um, nem mais do que 2. 2 é o suficiente e é o que é pedido aqui no exame. Então, por que é que estas expedições são importantes? Esta resposta tem a cotação de 7 pontos e o percurso a seguir deve ser mais ou menos este. A resposta depende da tua opinião pessoal. Portanto, é a tua opinião que conta, não a opinião que alguém te disse, mas aquela que tu achas a mais correta. Deves apresentar um texto simples e claro, em que dês a tua opinião e justifiques apresentando 2 motivos. Não te esqueças de justificar, ou seja, dizer se consideras ou não importante e porquê. Porquê isto ou porquê aquilo, ou seja, tens que dar 2 motivos. Tenham atenção a correção gramatical e a ortográfica, portanto, escrever gramaticalmente correto e sem erros. E eu vou dar então aqui uma sugestão de resposta. E eu considero isto importante, por exemplo. Vamos então pôr aqui a nossa resposta número 3. Vamos apagar a resposta anterior. Tenham em conta que no vosso exame não vão poder usar o corretor. Não se esqueçam disso. Portanto, qualquer engano que possa surgir, o ideal é riscarem, colocarem esse
esse engano entre parênteses e escrever à frente o que pretendem realmente escrever, porque não vos é permitido o uso do corretor. Não se esqueçam de, no dia do exame, levarem tudo o que o vosso professor disser que é necessário para o exame. Basta levar o que ele vos disser, nem mais nem menos, para garantir que tudo vai correr conforme o planeado. Portanto, resposta 3, aqui vai a minha sugestão de resposta. E eu escreveria assim. Primeiro, a primeira pergunta que me é colocada é se eu considero importante a realização de expedições. Portanto, eu vou responder: eu considero que este tipo de expedições são importantes. Porque, e agora vamos apresentar então 2 motivos. Porque permitem aumentar o conhecimento sobre as espécies marinhas, não é? O conhecimento. Estão a ver? Aqui enganei-me, mais vale riscar, colocar entre parênteses, continuar. Sobre as espécies marinhas. E agora falta-me o outro motivo. E também permite, por exemplo, podemos dar este exemplo, permite descobrir novas espécies. E também permitem descobrir novas espécies. Ok? E vamos passar agora à parte B no próximo vídeo.